Fala aí galera, beleza pura? Professor Patrick aqui na área mais uma vez e hoje eu tô aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, beleza? O nosso tema de hoje é lá, Estados Unidos, ou seja, estamos falando novamente desse território. A gente começou a falar de Estados Unidos há 2 capítulos atrás. Primeiramente a gente falou da parte histórica, né, da colonização do território, da formação do território dos Estados Unidos. Depois a gente veio falando sobre a parte econômica, né? Falamos dos belts americanos, falamos da agricultura, falamos da indústria. E agora a gente está falando aqui mais das características gerais desse território. Beleza? Olha lá, Estados Unidos, características gerais, a gente começa falando de população. Olha lá, é um país populoso. Os Estados Unidos é um país populoso por quê? Possui mais de 330 milhões de habitantes. Então esse número, por ser um número expressivo, né, 330 milhões, mais do que isso, você então tem um país populoso, com um grande quantitativo populacional. Agora olha só que interessante, população mal distribuída. Isso já leva a gente àquele conceito, né, de povoado. O país às vezes ele é populoso, mas ele é mal povoado, que é o caso dos Estados Unidos. A população ela é mal distribuída. Eu tenho um território muito grande, o território dos Estados Unidos está entre os 5 maiores do planeta. Então, para você ter uma ocupação de todo o território igualitária, realmente é difícil. E lá não vai acontecer. Olha lá, você tem a maior parte da população vivendo no meio urbano. Eu estou falando da grande maioria. Mais de 80% da população vive no meio urbano, beleza? Então, se você pensar dessa maneira, menos de 20%, né, vai viver no meio rural. Então você tem sim uma distribuição da população muito desigual pelo território. Faz dos Estados Unidos então um país mal povoado, apesar de ser populoso. Apesar de possuir uma grande quantidade de pessoas, né? 330 milhões, mais de 330 milhões é um número expressivo. Apesar disso, você vai ter um território, né, com essa característica, né, de ser mal povoado, porque essa população não é bem distribuída por todo o território. Beleza? Ah lá, elevada expectativa de vida. Estou falando de um país desenvolvido, então é muito comum que você tenha uma expectativa de vida mais elevada de fato, chega a quase 80 anos, é 79, alguma coisa a expectativa de vida deles. Então você tem sim uma expectativa de vida elevada. Ah lá, grande diversidade étnica. Eu estou falando de um território que recebe um grande número de imigrantes, né? A sua história, né, a sua formação também permitiu, né, que você tivesse essa grande diversidade, né? Ainda assim, a grande maioria, né, você tem a maioria de brancos, beleza? Tudo caminha para que há algum tempo, se eu não me engano, 2040 alguma coisa, você vai ter isso mudando, né? Nos Estados Unidos você vai ter mais hispânicos, negros do que brancos, mas hoje você ainda tem uma maioria de brancos, beleza? Então, olha lá, grande diversidade étnica e racial. Pessoal, a diversidade cultural nos Estados Unidos é muito grande. Eu estou falando de hispânicos, né? Estou falando de brasileiros que estão lá, estou falando de africanos, de população islâmica. Então, você tem sim, de fato, uma diversidade, né? Um caldeirão étnico muito grande, né? Uma mistura muito grande ali, beleza? Olha lá, grande número de imigrantes ilegais, pessoas que vão aos Estados Unidos, né? Muitas vezes com visto de temporário, né? De viagem, de passeio, e acaba ficando, pessoas que entram de maneira clandestina. Então você tem um grande número de pessoas vivendo lá ilegalmente, né? Estão morando lá de maneira ilegal, beleza? Então isso vai trazer uma série de problemas para os Estados Unidos, ok? No sentido aí de você ter desemprego, né? Muitas vezes essas pessoas trabalham de maneira sucateada nesse território. Você tem aumento de violência, então alguns problemas que ocorrem aí devido a esse grande número de imigrantes ilegais entrando no território, beleza? Segregação social, olha lá, formação de guetos e periferias, então são as áreas, né, que são consideradas mais pobres devido aí a essa grande quantidade, né, de imigrantes chegando. Então eles ocupam essas áreas, né, esses guetos, as áreas periféricas, beleza? Olha lá, negação histórica dos direitos civis
dos negros. Pessoal, lembra que eu falei lá no primeiro capítulo que falava sobre Estados Unidos, né? Que ocorreu um conflito, né, entre o norte e o sul, e o conflito se deu basicamente pelo motivo, né, de que eu tinha parte do território a favor da abolição e a outra parte a favor da manutenção do trabalho escravo, ou seja, querendo manter o trabalho escravo, né, no caso do sul dos Estados Unidos. Então você tem ali uma guerra civil que aconteceu e a motivação era justamente essa, a ideia, um grupo queria manter a escravidão, o outro queria acabar com a escravidão. Então você tem lá uma negação, né, aos direitos, né, do negro, né, já de muito tempo. Então essa negação ela é histórica. Por isso que nos Estados Unidos se desenvolvem também as lutas sociais, né, do negro. Então a gente teve aí alguns nomes, né, Martin Luther King, a gente teve o cantor Ray Charles, né, a gente teve o Malcolm X, né, Malcolm X, também lutando pelo direito dos negros, o movimento social Panteras Negras, né, que lutaram aí pelos direitos dos negros e lutam até hoje, no caso. Então você tem aí lutas sociais, né, que vão aí em busca, né, de garantir direitos que foram negados, né, aos negros historicamente. Beleza? Então, dando continuidade, falar um pouquinho do espaço urbano. Olha lá, o espaço urbano vai se dividir aqui, ó, guetos, subúrbios e periferias. Olha lá, os guetos, espaços segregados, né? Geralmente você tem ali imigrantes ilegais, você tem pessoas mais pobres, a população pobre. Subúrbios, olha só galera que interessante, fazendo uma comparação com a definição de subúrbio aqui no Brasil, olha só, subúrbio, regiões mais isoladas, olha lá, classe média e média alta, população que tem poder econômico, né? Então você tem classe média e classe alta vivendo no subúrbio. Se a gente for fazer uma comparação aqui no Brasil, a galera que vive no subúrbio são as pessoas que são aí de classe mais baixa, né? No máximo uma classe média mais baixa. Então você tem essa diferença com relação aos Estados Unidos. Beleza? Periferias, olha lá, mais distantes do espaço urbano, população mais pobre. Muitos imigrantes de países pobres se instalam nessas áreas periféricas, né? Que são áreas realmente mais pobres. Beleza? E dando continuidade lá, galera, falando das megalópolis. Wash, essa primeira aqui, ó, junção de Boston com Washington. Essa junção, ela foi a primeira a ocorrer no território americano, beleza? É a primeira megalópole do território e ela é considerada aí a mais importante, mais influente no planeta inteiro. Você tem aqui um importante centro financeiro e industrial. Tranquilo? Olha lá, Chicago com Pittsburgh. Eu estou falando também de uma megalópole importante, né, que também fica nesse cinturão aí manufatureiro. E San, quando a gente fala de San Diego e São Francisco, eu estou falando da grande importância tecnológica, né? Fica no cinturão que a gente chama de Sun Belt, né? É o cinturão do sol. Então a gente tem aqui as 3 megalópolis mais importantes aí do território estadunidense. Tranquilo? Falando também aqui, ó, galera, cidades mortas. O caso do Detroit, é bem interessante a gente perceber isso daqui. Olha lá, a cidade de Detroit, na década de 90, grande emigração da classe média alta, ou seja, desde a década de 90 você já tem uma queda na cidade. A classe alta está saindo para os subúrbios, né, para outras cidades, então você tem já esse problema. Fechamento de fábricas que não conseguiam aí acompanhar, né, a tecnologia, né, atual, na verdade daquele momento, então elas iam fechando por não conseguir acompanhar, né, as inovações tecnológicas. Então desde a década de 90 você já tem uma cidade que vai decaindo. E pós-crise de 2008, olha lá, Detroit, depois da crise de 2008, aí é que ela afunda de vez, grande número de falências, beleza? Então, mais de 76 mil imóveis foram simplesmente abandonados, né? Grande desemprego, 30% da população passa a viver abaixo da linha de pobreza, né? E isso fez com que ela, em 2013, ganhasse o status aí de cidade falida, beleza? Olha lá, status de falida, inclusive apelidada de cidade fantasma. Recentemente, né, com
ajuda governamental, você tem aí uma tentativa de reerguer a cidade. Beleza? Então, o que é mais interessante é que eu estou falando da cidade que é berço aí, né, da produção automobilística, né? A primeira fábrica da Ford se situava nessa cidade. Então, é realmente algo interessante, né, se tratar de Estados Unidos, um país desenvolvido, você tem uma cidade importante como Detroit, né, sendo considerada aí uma cidade falida, né, apelidada de cidade fantasma. Muitos problemas sociais, né, a pobreza realmente muito grande. E para finalizar aqui, galera, ó, sociedade de consumo norte-americana. Eu estou falando do American Way of Life, né? Na tradução, o modo de vida americano, que nada mais é do que um estímulo ao consumismo, que já existe nesse território desde o início do século XX. Na crise de 1929, por exemplo, esse estímulo continuava fortemente. Na Guerra Fria, o American Way of Life era utilizado como uma propaganda, né, dos Estados Unidos perante as outras nações, né, tentando influenciar outros territórios a seguirem, né, o mesmo estilo, né, que seria esse modo de vida americano, tá certo? Então é chamado aí de American Way of Life, e isso é retratado de várias maneiras, né, pelos Estados Unidos. Se a gente observar, por exemplo, os filmes da Broadway, né, de Hollywood, que retratam claramente esse modo de vida americano. Tranquilo isso, galera? A gente fecha hoje o nosso tema Estados Unidos. Falamos de 3 capítulos, né, só sobre Estados Unidos. E hoje a gente está fechando isso. Próximo capítulo a gente vai trabalhar exercícios. Tranquilo, galera? Grande abraço a todos, até a próxima.